Eu sou Valdec Almeida de Jesus, sou jornalista, poeta, escritor, servidor público. E meu primeiro contato com escrita, ou com literatura, vamos dizer assim, foi com minha mãe, analfabeta, que contava histórias pra gente dormir, histórias para passar fome, basicamente. Histórias fantásticas, histórias que ela inventava, histórias que ela mudava, a cada dia que ela contava, ela mudava um pedaço. E isso foi depois já de muitos anos, já adulto, eu fui percebendo como isso influenciou na minha curiosidade, na minha escrita, na minha forma de consumir também a arte da palavra. Eu tinha na época 6, 8, 10 anos. Aos 12 eu estava morando numa fazenda, isso era em Jequié, fui morar numa fazenda por conta de algumas necessidades básicas. E ali eu tive contato com livros de literatura infantil e de histórias em quadrinhos, que eu fazia, eu pegava um bolo de revista daquelas, da casa da patroa, levava para casa, sem que ninguém soubesse. Aí eu lia e devolvia, lia e devolvia. E a partir daí eu comecei a também, no meu retorno a Jequié, eu já com 12, 13 anos, tive contato com poesia, basicamente a poesia em livretos, vendido no colégio onde eu estudava, no antigo Instituto de Educação Regis Pacheco. E aquela linguagem que já estava implantada em mim através dos contos, né, que minha mãe contava pra gente, e de músicas que ela cantava o dia inteiro. A poesia escrita veio como se fosse um complemento, ou veio de encontro a esse consumo que já estava dentro de mim. E também eu passei a partir dali a querer imitar, né? Fazer textos curtinhos, rimando e tal, achando que era já um poeta. E daí em diante eu não parei mais, até hoje eu tenho inquietações que eu coloco no papel. Hoje, não somente através da poesia, de poemas, mas também através de contos, de romances. E morando aqui em Salvador desde 94, eu passei a ter contato com a cultura da cidade, né? Inicialmente o pagode, dança, essas coisas. E depois comecei a ter contatos com escritores. No início eu acho que todo mundo que vê um grupo de artistas, mesmo sendo do gênero que você gosta ou do que você faz, eu achava que era impossível, né, inacessível. Mas depois eu fui começando a entender que é natural que as pessoas se reúnam em grupos, por afinidades, por se conhecerem, e por proximidade e por aí vai. E aí por isso eu comecei também a frequentar os grupos e coletivos. Em 2009, já com uma boa caminhada em escrita e já tendo publicado em algumas antologias, eu me inquietava em conhecer novos escritores e escritores novos no sentido de jovens, né, mais jovens do que eu. E aí eu conheci, em 2009, a Biblioteca do Calabar e me propus a participar de alguma atividade e, lógico, eu fui logo para a literatura, né, logo para a poesia. Realizamos aqui um encontro com os meninos e meninas e acabamos escrevendo, eles escrevendo, né? E a gente também, adultos, escrevendo alguns textos que depois a gente reuniu com licença dos pais, das pessoas que dirigem, né, a biblioteca, alguns até hoje, como o Rodrigo Rocha Pita está até hoje na biblioteca. A gente reuniu e fez correções, fez sugestões e lançamos um primeiro livreto que foi esse daqui, Abre a Boca, Calabar. Esse título, eu coloquei esse título, Abre a Boca, Calabar, para lembrar o livro do Fernando Conceição, que é Cala a Boca, Calabar, que é um livro denso, né, histórico, um livro de pesquisa que demonstra que o Calabar fica sempre calado, silenciado pela sociedade e pela mídia. E aí esse livro, A Boca Calabar, foi justamente também como uma resposta para essa sociedade que silencia não só o Calabar, como a maioria ou quase todos os bairros que não estão no circuito, vamos dizer assim, central, né, da construção
e do consumo da arte oficializada, vamos dizer assim. Porque os bairros fazem arte o tempo inteiro. E em 2012, eu fui conversando com o Rodrigo, estava aberto um edital de cultura do Estado, e aí eu propus, submeti um projeto e foi aprovado, aí a gente relançou o livro, o Cala a Boca Calabá, agora já percorrendo a rede de bibliotecas, né? O Rodrigo fez contato com outras bibliotecas da rede de bibliotecas comunitárias de Salvador, e aí os poemas das crianças entraram. Essas crianças já eram quase adolescentes, né? Porque na época de 2009 eu tinha criança de 6, 7, 9 anos de idade. Em 2012 já estavam mais crescidinhas, e aí os poemas entraram, e entraram jovens, adolescentes e adultos, tanto da Biblioteca do Calabá como de outras bibliotecas da rede, aquelas pessoas que tiveram o contato com o convite, que se dispuseram a participar. Então foi... E não parou aí, meu contato com as bibliotecas não parou aí porque a gente sabe que as bibliotecas, quem não sabe fica sabendo, as bibliotecas comunitárias de Salvador foram e são essenciais na luta pelo direito à leitura e por toda a cadeia do livro, leitura e bibliotecas e contação de histórias, enfim, todas essas artes que estão agregadas aí com a arte da palavra. Tanto que elas conseguiram incluir, foram precursoras na luta pelo Plano Municipal do Livro Leitura, que incluíram aí o PMLL-B, de bibliotecas comunitárias. E eu, não por acaso, passei a fazer parte também do Plano Municipal, já depois de tudo aprovado, porque eu estava fazendo parte na época do Colegiado Setorial de Literatura do Estado. Então eu não tinha como me desdobrar entre as políticas públicas do Estado e a do município. E aí alguns componentes do nosso coletivo, do Colegiado Setorial de Literatura, se encaminharam para o plano municipal, como o Jorge Carrano, que se integrou mais e participou mais ativamente. Mas assim, a gente estava sempre em comunicação para ver como é que estavam andando as políticas, as conquistas. E depois o Jorge Carrano passou a fazer parte do Conselho Diretivo do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca, e eu também. E o Carrano saiu por conta de questões de viagens e passar a morar no exterior, e eu continuo lá fazendo parte dessa luta. E as bibliotecas continuam com todas as lutas que elas possuem, que eu já citei, de livro, literatura, e biblioteca, e não só isso, porque elas fazem também outras artes dentro dos espaços culturais, e lutas políticas sociais. Inclusive, dentro do Plano Municipal do Livro, Leitura e Biblioteca, elas encampam hoje a luta por financiamento, né? por criar o fundo de manutenção, o fundo de cultura, para manter as ações do Plano Municipal do Livro e Leitura. Ou seja, a gente não tem como conviver dentro das artes da palavra em Salvador sem saber da existência e da importância dessa rede que basicamente faz uma parte importantíssima das políticas públicas do Estado e dos municípios. Olha, eu posso citar o lançamento do livro aqui, que foi uma alegria para mim, para as crianças, pais e mães e para os dirigentes da biblioteca, a primeira edição. A segunda veio com financiamento, a gente conseguiu fazer com mais... dando uma importância maior a todos que participaram, né? Tendo quantidade de livros suficiente para a gente distribuir para todos os participantes da antologia, como também para distribuir para a rede de bibliotecas comunitárias. E interessante que no dia do lançamento, aconteceu que a galera daqui, as crianças daqui que participaram, estavam programadas para ir para um evento, uma excursão. E quando eu cheguei na biblioteca, a gente chegou, né, tudo já pronto, e aí a gente viu que talvez não fosse rolar o lançamento, ou que aconteceria sem a presença da maioria deles. Mas aí o Rodrigo conseguiu chegar no ônibus e adiou por algumas horas a saída do coletivo. E isso aqui lotou, foi uma festa assim, maravilhosa. E a gente conseguiu projetar o lançamento do livro para outros espaços, né?
redes de TV fizeram cobertura com eles depois, entrevistas. A gente viu como repercutiu positivamente, como as TVs conseguiram enxergar que nos bairros ditos, entre aspas, periféricos, tem muito mais do que o que eles noticiavam antes. E, inclusive, a gente conseguiu até lançar no Salão do Livro de Genebra, na Suíça. E isso dá uma alegria, porque a gente sabe que nem todos as pessoas que participam de uma oficina literária vão se tornar depois escritores ou escritoras. Mas o sonhar e o possibilitar outras, né, alternativas e visibilizar positivamente jovens adultos e crianças dentro da arte da palavra, faz com que a gente perceba que muitos depois seguiram e seguem trajetórias ricas, né, enriquecedoras e que trazem para si, para seus familiares e para os que entram em contato com eles, uma positividade que vai levar para a vida inteira. O primeiro livro que eu escrevi foi o Memorial do Inferno, ele está aqui. É um livro que... minha mãe faleceu em 2000 e eu sou de uma família muito pobre, a gente passou fome durante muitos anos. Uma família de mãe paralítica, analfabeta, pai analfabeto, trabalhador rural. E nós não tínhamos onde morar, não tinha renda, não tinha nada. E fomos sobrevivendo através de ajudas, de igreja, de pessoas que davam apoio, enfim, cestas básicas. E quando minha mãe morreu, a gente já estava numa situação muito boa, né? Cada um já tinha seu emprego, já sobrevivia por conta própria. E eu fiquei muito sentido de não ter registrado as histórias que ela contava, né? As receitas de chás que ela fazia, as memórias que ela tinha. E tentei resgatar da minha cabeça, da minha experiência que eu tive com minha família, as lembranças. E aí eu fui escrever esse livro, Memorial do Inferno. Aí as pessoas perguntam por que Memorial do Inferno? Justamente porque reflete, em grande parte do livro, essa experiência difícil que a gente teve. E a primeira edição foi lançada em 2005. A gente lançou na Academia de Letras da Bahia, com a renda voltada para as obras sociais de Mandúcio. E daí em diante já teve outras edições, inclusive fora do país, inclusive em inglês. E tem me trazido muita alegria, porque não que a minha história, a história da minha família seja única no país, mas eu até então não tinha lido ainda, não tinha tido contato ainda com nenhum tipo de literatura nesse sentido, de uma memória. Geralmente os memoriais são memoriais biográficos que falam de vitórias, de viagens para Paris, de heranças que a pessoa teve, de contatos, de universidades, e as minhas memórias são muito difíceis, muito duras, muito contundentes, e reflete a vida de uma parcela da população. Eu, já depois de muitos anos de ter lançado esse livro, tive contato com as obras de Carolina Maria de Jesus, que eu não vou comparar a literatura dela, né, a profundidade do trabalho que ela tem, com o meu, de um trabalho de poucos anos. Mas eu vi resquício da minha vida ali naquele livro de Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, e não comparando a minha escrita com a dela, porque a dela parou o mundo inteiro, tem traduções em muitas línguas e, enfim, é um ícone da literatura nacional. Mas até então, até a escrita desse livro, eu não tinha tido contato com outro tipo de escrita biográfica ou romance que retratasse a vida de um brasileiro comum, uma pessoa comum, absolutamente sem nenhuma importância, num livro. Então foi um livro que me marcou e marca muita gente que lê, porque eu recebo comentários, recebo depoimentos, que me deixam muito feliz de ter escrito ele. A arte da palavra, ela é uma arte, e o suporte, no caso papel ou digital, ou grafitado, ou através de vídeo, ou através de áudio,
continua sendo uma arte da palavra, né? Eu acho que uma dica que eu poderia dar é que a gente continue falando, que a gente continue escrevendo, que a gente continue expressando nossas ideias, nossas opiniões, as nossas críticas ao sistema, à escola, a professores, ao sistema político, porque é através da expressão dessa arte, né, que a gente consegue provocar diálogos, provocar discussões, provocar debates e colocar a nossa opinião, né, colocar que ela seja equivocada ou não, mas que ela seja colocada, que ela seja expressada. Porque só através desse embate de ideias, né, desse debate de palavras, é que a gente consegue a construir um mundo, né? O mundo é feito de palavras, né? O mundo é feito de ideias. Então, quando a gente expressa, quando a gente debate, quando a gente fala, quando a gente escreve, seja no digital, seja em áudio, porque o livro de papel tem uma limitação, né? Quem sabe ler e quem enxerga, né? Aí tem um livro de papel que é para quem não enxerga, que é o Braille. Aí tem um livro audiolivro que é para quem não enxerga ou não sabe ler. Então, são suportes diferentes para pessoas com necessidades diferentes. Então, a dica que eu dou é expressar sempre, seja através da dança, do circo, do teatro, porque a palavra, a expressão está ali, né? A ideia está ali. Então, não se restringe apenas à escrita. E que a gente continue debatendo. A gente utilize todas as ferramentas que pudermos, né? Seja o Instagram, que cada dia muda de nome, né? Seja o Facebook, antigamente era o Orkut, havia o MSN, seja um muro, seja uma pintura no asfalto, mas que a gente continue expressando e não nos deixemos que ninguém nos cale, porque nós somos silenciados durante muito tempo e tem muitas pessoas ainda silenciadas por muitas opressões. Então, não se calar nunca, essa é a dica. Eu gostaria de ler aqui um texto que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. É um poema da Tainá Trigueiros Rodrigues. Na época ela tinha 17 anos, isso em 2012, nós estamos em 2022 já. E esse poema traz uma síntese, né, do que a gente falou aqui em relação à importância da biblioteca, da leitura, do livro, e traz também denúncias sociais. Então o poema é: A parede pintada. A parede pintada com formato de pão, a parede pintada com formato de pão. Com livros de leitura e poesia, eu viajo com a minha imaginação. A parede pintada com formato de pão, a parede pintada com formato de pão. No pão eu passo a manteiga e o como num café quentinho. Oh, que delícia o pedaço de pão. Nem sempre uma poesia tem uma metáfora, e nem sempre uma metáfora é um poema, é uma poesia. Mas a gente pega um poema desse aqui e a gente consegue chegar a muita coisa, uma profundidade, e aparentemente de uma menina, né, de uma jovem que estava escrevendo os seus primeiros poemas, mas que ao mesmo tempo traz conhecimentos teóricos e literários, e de escrita, e de debates, né, que remete a mentes com bastante conhecimento, né, de pessoas com uma trajetória muito maior do que 17 anos. Então é um poema que eu não esqueço nunca. A Parede Pintada, de Tainá Trigueiros Rodrigues. Eu acho que vale a pena as pessoas que não conhecem ainda procurarem Rede ao Redor aí nas redes sociais e no próprio Instituto de Letras da UFBA. É um grupo de pesquisas que está compilando informações sobre bibliotecas, coletivo de dança, de circo, de grafite, né? De hip hop, enfim, de todas as artes, de bibliotecas, de saraus, para transformar isso em mapas que possa ser acessado pela internet, que possa ser atualizado, né, pelos próprios atores dessas artes que eu citei, e que já é material de pesquisa para pessoas que estão buscando formações artísticas, culturais
da cidade do Salvador. Já saiu até artigos sobre esse trabalho. Eu acho que vale a pena as pessoas que não conhecem ainda procurarem Rede ao Redor aí nas redes sociais e no próprio Instituto de Letras da UFBA, para se inteirar, participar, colaborar, fazer crítica, que a gente está aberto para crítica também e para colaborações sempre. Olá, meu nome é Solange Souza, sou mediadora e articuladora da Biblioteca Comunitária Clementina de Jesus, que está localizada no bairro do Uruguai, Cidade Baixa. Essa biblioteca ela faz um trabalho de mediação de leitura com parceiros da nossa comunidade. Também nós estamos ligadas à Rede de Biblioteca Comunitária de Salvador, onde nós fazemos um trabalho de articulação e mediação de leitura nos 14 bairros, mas eu estou falando especialmente aqui de Alagados, Uruguai. Uma coisa, o que é muito importante para mim dentro desse mundo da leitura são os livros que são transformadores, os livros onde eu posso ajudar, junto com a parceira de trabalho, Sueli Souza, onde nós fazemos essa mediação de leitura, contação de história, baú literário, sarau. Nós fazemos uma transformação onde levamos o livro, leitura e biblioteca para crianças, jovens e adultos. E é tão gostoso, é tão maravilhoso trabalhar com a literatura, principalmente quando você vai se aprofundando, você vai fazendo formações sobre ela. Eu quero destacar também um ponto importante. O livro que eu gosto, que eu estou gostando também muito de ler, de Janília Ribeiro, dessa autora, Pequeno Manual Antirracista. É outro livro muito bom, que ela tem vários. E esse daqui é que eu estou aprofundando dentro dessa temática. Tem outros também, como eu disse, tem esse aqui de Janília Ribeiro, Carta da Minha Avó, onde eu destaco essa conexão da minha família, as mulheres negras batalhadoras aguerridas, minha mãe e as mulheres batalhadoras da minha família, e principalmente eu, que eu destaco que é a única mulher dentro da família Souza que tem a nível superior. Também eu falo um ponto que bem destaco é do meu aluno, Diógenes, onde ele é voluntário aqui da biblioteca, ele está sempre aqui, sempre folheando, passeando por esse mundo literário, e hoje, há pouco tempo atrás, ele trouxe uma notícia maravilhosa que quer ser assistente social. Isso foi um ponto maravilhoso, eu fiquei muito contente em saber que nossa leitura, o nosso trabalho, o nosso procedimento está ajudando não só ele, como outros e outras. Uma coisa que eu esqueci de dizer, nós fazemos também gincana literária com os alunos das escolas, as escolas das paróquias da creche. Então, essa gincana fortalece as crianças a fazer a leitura, não só como conteúdo, elas lêem como uma forma prazerosa, gostosa, muito legal. Há muito tempo atrás me tornei como mediadora de leitura através de lendo, vendo as pessoas lá, me deu vontade, como aqui já tinha uma sala de biblioteca nesse espaço da Associação de Moradores de Conjunto Santa Luzia, tinha uma sala de leitura, fui convidada a ser também, a compor, entrei como voluntária, hoje estou como coordenadora e mediadora desse espaço, estou fazendo esse trabalho, levando o livro leitura para outras comunidades, que nós temos outras comunidades também. Nós temos a Ribeira, Massaranduba, Uruguai, e somos convidados em alguns eventos, estar presente fazendo essa mediação que nós aprendemos, eu aprendi a fazer muito bem. Uma mediação que marcou muito minha história foi de As Mulheres Abaiomi, de Adilson Passos, onde ela conta a história das mulheres
que querendo também seu espaço nessa transição com os seus esposos, com seu marido, onde ele sai, eu posso contar um pouco dessa história? Onde ele sai para lutar, que outra tribo queria entrar, e as mulheres se preparam junto com suas crianças, esconde as crianças e elas se preparam para defender seu espaço, sua casa, onde esses seus homens estão distantes. Quando eles voltam, encontram esse espaço já dominado por essas mulheres, eles fazem o quê? Eles fazem uma reunião e decidem que a partir daquele momento, que é um ponto de destaque aqui nessa história, que rasga um pedaço da sua roupa e faz as bonecas Abayomi. Então, isso dá a igualdade, o amor, o carinho, demonstra a partir daquele momento que as mulheres, de uma forma singela e prazerosa, conseguiram o objetivo dela de estar não atrás, mas do lado dos seus homens. Olá, eu sou Leonice Santos, sou leitora aqui da Biblioteca Comunitária de São José de Calazans, aqui no Vale dos Lagos, que fica aqui no convento da Congregação das Filhas Pobres de São José de Calazans, que nós conhecemos carinhosamente como Irmãs Calazanzianas, né? A minha relação, eu tenho assim, uma relação muito gostosa aqui na Biblioteca de São José de Calazans, porque para mim é um espaço especial, né? É onde eu tenho um lugar encantado, né? Sempre que eu chego aqui na biblioteca, sendo carinhosamente acolhida por irmã Gil, eu tenho essa alegria de estar aqui no espaço, de tocar nos livros, de olhar os livros. Eu posso vir aqui tantas vezes quanto for possível, e eu estou aqui, a minha primeira vontade é tocar em cada livro, de olhar, de ver se tem alguma coisa nova, né, que eu possa estar interagindo, estar lendo, né, e muitas vezes levando para casa. A minha experiência como leitora veio desde criança, né? Há 57 anos atrás a gente não tinha muito os livros escritos, né? Então era uma mediação mais a nível de histórias. E a minha família toda sempre gostava de contar histórias, né? Desde meu pai, minha mãe, minha avó, mas especialmente o contato maior era com minha mãe. Minha mãe gostava de contar muitas histórias. Então somos 4 irmãos, e a gente sentava sempre para escutar essas histórias de minha mãe, desde o Príncipe Louro, a Bela e a Fera, Migo Onça e Migo Macaco. Então, assim, minha mãe tinha essa, né? Principalmente quando faltava energia, era aquela alegria, aquela emoção, a gente estar sentada ali escutando, né, as histórias. Por gostar muito de livros, né, desde que quando meu pai chegava todos os anos, ele chegava com o pacote de livros, ou a sacola de livros do ano, eu corria para pegar o livro de português, onde lá eu encontrava muitas histórias. E aos poucos, né, na escola, a questão dos livros de literatura, um livro que ficou muito gravado na minha memória foi O Escaravelho do Diabo, né, que eu nunca me esqueci. Né? Então, assim, era um livro um pouco suspense, um livro de suspense, mas um livro muito bom que eu me apaixonei, e a partir daí eu sempre buscava livros, principalmente não só romance, mas também livros de suspense, né? Agatha Christie, quando eu chego aqui na biblioteca, a primeira coisa aqui tem uma coleção maravilhosa de Agatha Christie, eu corro lá, vou lá sempre ver, mesmo que sejam livros que eu já li, né? Eu gosto sempre de pegar algum livro da Agatha Christie para me poder relembrar e para poder renovar a história sempre. De uns 2 anos para cá eu comecei a ler um pouco os livros de época, né? Dos romances de época. Então, o último livro que eu li, eu estou lendo a história dos Bridgerton, e aí eu já estou aqui, já estou com o 6º, né? Mas o último livro que eu li, porque eu ganhei na Amiga Secreta, tinha conseguido comprar o 4º, o 6º ganhei, e aí agora comprei o 5º, né? E aí é sobre
Heloíse, né? Os livros dos Bridgertons falam um pouco da família, onde tem 8 filhos, né? E cada livro fala da história de amor de cada um desses filhos, né? E aqui no livro 5 fala justamente da história de Heloíse e Philip. Então, assim, eu me apaixono, né? Na realidade, para mim, qualquer livro é apaixonante, mas eu estou amando ler esses romances de época, né? E a história dos Bridgerton, para mim, é maravilhosa. Eu tive o contato, minha mãe, né, que me inseriu nesse mundo da literatura, né, desse mundo encantado do livro. Eu não tenho um livro assim que eu possa lembrar que eu tenha sido o primeiro, mas tem um livro que me encantou muito, muito. É um livro de Jorge Amado, O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, né? Que assim, eu digo sempre que é um presente, e foi um presente. O bom do livro é que seria interessante que a gente conhecesse não só, porque aqui tem a história do livro, mas também como esse livro foi criado. E a história do Gato Malhado e Andorinha Sinhá é muito bonita, porque esse livro foi um presente do escritor Jorge Amado para seu filho, quando ele fez 1 ano, né? E é todo ilustrado, as ilustrações são muito bonitas, muito lindas. E essas ilustrações foram feitas por Caribé, que é o padrinho, né, que era o padrinho de João Jorge, o filho de Jorge Amado. Então, assim, é uma história muito bonita, né? Eu vou ler aqui um pedacinho, é pequeno. Já imaginou ganhar uma história de presente de aniversário? Pois foi isso que ganhou João Jorge, filho de um dos maiores escritores do nosso país, ao completar o seu 1º ano de vida. Ele ainda não sabia ler, mas cresceu ouvindo essa história de um gato bravo e mal-humorado que se apaixona por uma andorinha, com temperamento bem diferente do dele. Ao conhecer a Andorinha Sinhá, o terrível gato malhado deixa de assustar os outros bichos e se dedica cada vez mais à sua amiga passarinha. Ele até confessa a ela que, se eu não fosse um gato, te pediria para casares comigo. Mas o amor entre os dois é proibido, não só porque o gato é visto com desconfiança por todos os bichos, mas porque a andorinha está prometida ao roxinol. Então, assim, é um livro que sempre que eu falo de livro, sempre que eu falo de literatura, sempre que eu falo da importância do ler, eu gosto de falar dele, né? Porque foi um livro que me encantou muito. Por estar desde pequena com esse relacionamento, né, de literatura, de livro, de história, né, eu sempre quis trazer isso e trouxe isso também para a minha família, né? Então, meus filhos, né, a gente está sempre fiz questão de dar livros, né, e de ter livros em casa para a gente ler. Hoje eu fui muito estimulada por minha mãe, né, e ao longo da vida pela minha família. E hoje eu sou estimulada por minha filha, que também é escritora, né? Ela faz questão de dizer que ela se sente agraciada por ter sido inserida neste mundo da literatura, né? E eu fico não só emocionada, mas também mais ainda impulsionada a amar mais ainda os livros, né? O livro faz parte da vida. Seria bom que todo mundo pudesse ter essa possibilidade, né? E nós sabemos que nem todo mundo tem essa condição de ter livro, de comprar livro. O livro hoje é caro, né? E assim, hoje a gente vê também a questão do mundo digitalizado, né? Informatizado, mas é diferente de você tocar, de você visualizar, de você... É uma relação muito gostosa a gente poder ter o livro, né? Que bom que todo mundo pudesse ter essa possibilidade de ler, possibilidade de ter o livro, né, na sua vida, no seu dia a dia, possibilidade de ter espaços de bibliotecas comunitárias, né, que nós sabemos a dificuldade hoje na nossa cidade, no nosso país. Então, assim, é muito importante, não só eu na minha família, mas eu também no espaço onde eu estou, no ambiente que eu estiver, com as pessoas com que eu me relaciono. É importante que a gente passe a importância do livro, porque o livro não só encanta, mas o livro nos direciona a
a mundo diversos, né? Nos dá uma visão ampliada, né, do que é das necessidades da vida, das dificuldades, nos leva a conhecer a história, né? Também tem muitos livros de Melo Del Priore que falam da história do Brasil, né, da história das mulheres nessa caminhada toda de Brasil, né? Então, assim, é muito importante e muito interessante a gente ter a possibilidade de ter um livro, né, e de ler. Bom, eu falei de tantos livros, né? Não poderia deixar de falar do Amarelo e Violeta, né, de Ana Paula Bispo, que com muita honra é minha filha, né? Então, assim, Ana faz questão, como eu falei, de dizer que ela foi estimulada na leitura por mim, e hoje eu não me sinto também estimulada por ela. E o Amarelo e Violeta é um romance muito gostoso, muito bom para que a gente possa ler, porque ele não só é um romance, né, uma história de amor, mas ele fala das dificuldades de uma jovem que, diante do preconceito por ser negra e também por conta de uma dificuldade, de um abuso que ela sofre quando criança, né, ela vai conseguir vencer durante essa caminhada ao lado de amigos e ao lado da pessoa que ela ama. Então, assim, é um livro muito bom e que eu indico também para complementar o nosso dia a dia, a nossa leitura.